Você já parou para pensar no poder que têm as suas palavras e no impacto que podem ter os seus silêncios? Cada frase que pronunciamos, cada momento em que escolhemos calar, pode influenciar a nossa vida e a daqueles que nos cercam de maneiras profundas e inesperadas. Em um mundo saturado de vozes e opiniões, será que realmente compreendemos o valor de falar com sabedoria e de guardar silêncio com propósito? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? De fato, Deus nos ensina que nossas palavras podem ser fonte de vida ou de morte e que o silêncio às vezes é a resposta mais sábia. Vamos juntos explorar como o poder das nossas palavras e do nosso silêncio pode transformar nossos relacionamentos e nosso caminhar diário. Iniciaremos nossa jornada abordando o conceito do poder da língua. O livro de Provérbios nos alerta sobre a influência que nossas palavras têm sobre nossas vidas e as vidas dos outros. Em Provérbios 18:21, lemos que a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Essa passagem nos convida a refletir sobre o que dizemos e como isso pode afetar nossas vidas. Ao pronunciarmos palavras de ânimo, amor e bondade, estamos, na verdade, semeando vida. Por outro lado, palavras de crítica, raiva ou ressentimento semeiam morte espiritual e emocional. Assim, cada palavra se torna uma semente que deixamos cair na alma dos outros. Devemos nos perguntar: que tipo de sementes estamos plantando hoje? O impacto das nossas palavras é semelhante ao efeito que uma pedra tem quando atirada em um lago. As ondas que se formam na superfície são apenas a primeira evidência do impacto. As ondulações se espalham longe da fonte inicial. Da mesma forma, uma única palavra proferida com amor ou desprezo pode ressoar em um coração muito além do momento em que foi dita. A semente do amor pode germinar e florescer, trazendo ânimo e esperança, enquanto a semente da amargura pode criar raízes profundas que afetam toda uma vida. Assim, precisamos cultivar um jardim cuidadoso em nossos corações e nas palavras que escolhemos dizer. Por exemplo, pensemos em uma situação comum, um desentendimento entre amigos. Palavras ditas no calor do momento podem causar feridas profundas. Um simples "você nunca me escuta" pode gerar uma reação defensiva instantânea, levando a uma espiral de acusações e ressentimentos. Em contrapartida, se um dos amigos decidir respirar fundo e expressar seus sentimentos de maneira mais calma, como "sinto que não estou sendo ouvido agora", isso pode abrir espaço para um diálogo genuíno e restaurador. O poder de escolher as palavras certas é transformador. Além disso, as palavras que pronunciamos também influenciam nossa própria vida interior. Quando falamos negativamente sobre nós mesmos, alimentamos um ciclo de autocrítica destrutiva. Por exemplo, se repetidamente dizemos "eu sou um fracasso", essa afirmação se torna uma verdade pessoal que limita nosso potencial. A Bíblia nos ensina que devemos cuidar do que sai de nossa boca, pois isso reflete o que está em nosso coração. Devemos então escolher palavras que edifiquem não só os outros, mas também nós mesmos. A importância do silêncio não pode ser subestimada. Às vezes, é preciso ter coragem para ficar em silêncio. O silêncio pode ser uma forma poderosa de expressar apoio ou entendimento sem necessidade de palavras. Imagine alguém passando por um momento difícil. Muitas vezes, simplesmente estar presente em silêncio pode ser mais acolhedor do que qualquer tentativa de consolo verbal. O silêncio também oferece um espaço valioso para refletir antes de reagir. Em Tiago 1:19, somos instruídos a ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa prática não apenas promove relacionamentos mais saudáveis, mas também nos protege contra a impulsividade emocional. O ato de ouvir ativamente é fundamental. Ouvir não é simplesmente aguardar a nossa vez de falar. Trata-se de estar presente no momento, prestando atenção genuína ao que a outra pessoa está compartilhando. Quando praticamos a escuta ativa, estabelecemos um ambiente seguro onde as pessoas se sentem valorizadas e à vontade para se abrir. Isso também evita mal-entendidos comuns que podem surgir quando estamos mais preocupados com o que vamos dizer a seguir do que realmente ouvindo.
Por exemplo, numa discussão familiar sobre finanças, um membro pode sentir-se frustrado porque suas preocupações não foram levadas em conta. Se apenas ouvirmos sem julgamento, podemos identificar soluções criativas juntos e fortalecer os laços familiares no processo. O controle das emoções é outro aspecto crítico mencionado por Tiago. Evitar explosões de ira é crucial para manter a paz nas relações. Agora, vamos refletir sobre algumas questões profundas. Que tipo de palavras você tem escolhido usar? Elas refletem amor, compreensão e empatia? Ou tem sido uma fonte de desânimo e divisão? Como você tem administrado suas emoções nas conversas difíceis? Praticar o silêncio intencional pode ser uma grande habilidade para desenvolver, especialmente diante de desafios emocionais. Essa prática pode abrir caminho para a cura e restauração em relacionamentos quebrados. Um testemunho inspirador que ilustra o impacto das palavras pode ser visto na história de Maria, uma jovem mãe enfrentando dificuldades em sua vida profissional. Ela frequentemente se via consumida pela autocrítica e pelas negativas opiniões externas sobre seu trabalho. Um dia, durante um estudo bíblico na igreja, uma amiga disse a ela: "Maria, eu vejo Deus agindo em você. Você tem um dom incrível." Essas palavras penetraram seu coração e mudaram seu modo de pensar. A partir desse momento, ela decidiu trabalhar com afirmações positivas e orações diárias, pedindo a Deus sabedoria para suas interações. A transformação foi notável. Maria começou a aplicar as lições aprendidas nas suas relações familiares e profissionais. Ela estabeleceu limites saudáveis em conversas difíceis e optou por ouvir antes de falar sempre que possível. Com o tempo, as pessoas ao seu redor notaram uma mudança significativa, não apenas em sua atitude, mas também na qualidade das interações entre elas. Se você já passou por um processo similar, lembre-se de que suas palavras têm poder. A escolha deliberada de como você se comunica pode fazer uma diferença real em sua vida e na vida dos outros. É essencial praticar essa consciência todos os dias. Concluindo nossa reflexão sobre o poder das palavras e do silêncio, convido você a fazer uma oração sincera: Senhor, guia minhas palavras e meus silêncios. Que essa seja sua oração contínua enquanto você navega pelos desafios da vida diária. Pergunte a si mesmo: que tipo de sementes eu estou plantando com minhas palavras? Estou construindo ou destruindo? Ao buscar viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, permita-se transformar por meio da sabedoria encontrada nas Escrituras. O Senhor deseja nos ver prosperar em nossos relacionamentos e em nosso testemunho diário, portanto, pratique essas verdades e veja como sua vida pode florescer abundantemente. Que seus dias sejam preenchidos com conversas edificantes e momentos silenciosos de reflexão profunda, um verdadeiro testemunho do amor de Cristo em você. A comunicação é um aspecto essencial da vida humana, e suas implicações no âmbito espiritual e emocional são profundas. No contexto cristão, as palavras que proferimos não apenas refletem o que estamos sentindo, mas também moldam a realidade ao nosso redor e as relações que temos com os outros. É fascinante como o poder da linguagem pode abrir portas para oportunidades, criar laços ou até mesmo destruir relações. Neste segmento, vamos explorar detalhadamente como a maneira de falar influencia nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. O controle da língua é um ato de sabedoria que não apenas nos protege de arrependimentos, mas também nos aproxima do propósito divino em nossas vidas. Na Bíblia, encontramos diversas passagens que enfatizam a importância do discurso cuidadoso. Por exemplo, Tiago 1:19-20 nos lembra: "Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus." Essas palavras nos incentivam a praticar a escuta ativa e a responder com sabedoria, refletindo sobre as consequências de nossas palavras antes de proferi-las. Essa reflexão pode ser um exercício transformador para todos nós. Imagine como seria a nossa vida se todos praticássemos essa abordagem.
O silêncio, em muitas situações, pode ser mais poderoso do que palavras ditas apressadamente. Quando olhamos para Provérbios 10:19, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Entendemos que o excesso de palavras pode facilmente nos levar a situações embaraçosas e desnecessárias. Aqui, podemos visualizar a língua como uma ferramenta afiada que pode ferir severamente se não for manejada com cuidado. A sabedoria aqui é refletir sobre o que se vai dizer antes de falar, questionando se as palavras que escolhemos realmente trazem edificação e paz ou se são meramente um reflexo de emoções momentâneas. Um exemplo prático desse conceito é aquele momento em que estamos em uma discussão acalorada com um amigo ou familiar. As emoções estão à flor da pele e as palavras começam a sair sem filtro. Um comentário impulsivo pode causar um ferimento profundo, talvez irreparável. Ao invés disso, se tivéssemos respirado fundo e pensado nas nossas respostas antes de falarmos, poderíamos ter evitado muito sofrimento e mal-entendidos. O autocontrole, nesse sentido, atua como um muro de proteção contra as chamas do conflito. As palavras também têm um impacto significativo no nosso ambiente social e profissional. Um elogio sincero pode elevar o ânimo de um colega de trabalho e criar um ambiente mais colaborativo. Por outro lado, críticas infundadas podem criar um clima tenso e hostil. Ao escolher palavras que promovem encorajamento e compreensão, abrimos portas para relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. É importante lembrar que as interações cotidianas são oportunidades de expressar amor e compaixão através da comunicação. Outra passagem bíblica que ressalta a importância de nossas palavras é Provérbios 17:28, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os lábios é tido por entendido. Esse versículo nos ensina que o silêncio pode ser mais valioso do que muitas palavras. Quando decidimos ouvir ao invés de falar, criamos espaço para uma maior compreensão dos sentimentos e necessidades dos outros. Uma pessoa que fala pouco, mas escuta atenta e respeitosamente, transmite uma imagem de sabedoria e consideração. Vamos explorar agora como essas verdades podem se aplicar à nossa vida moderna. Em um mundo onde as redes sociais dominam a comunicação, por exemplo, é fácil deixar-se levar por impulsos e publicar algo sem pensar nas consequências. Um tweet ou um post apressado pode se tornar viral e causar danos irreparáveis na reputação de alguém ou até mesmo afetar nossa própria vida. Assim, é vital cultivarmos uma prática consciente em relação ao que dizemos, tanto em conversas pessoais quanto em plataformas digitais. Além disso, devemos considerar como os conceitos de autocontrole e moderação se aplicam em momentos de estresse ou conflito. Em situações difíceis, como discussões em família ou em ambientes de trabalho competitivos, as emoções podem nos levar a dizer coisas das quais nos arrependeremos mais tarde. O autocontrole nos ensina a pausar antes de responder impulsivamente. Talvez contamos até 10 ou respiramos fundo, permitindo-nos pensar com clareza antes de falarmos. A meditação sobre essas verdades pode gerar transformações significativas em nossas vidas. Como cristãos, devemos constantemente nos questionar sobre o impacto de nossas palavras sobre os outros. Estou sendo uma fonte de luz e encorajamento? Estou promovendo paz e harmonia nas minhas interações? Essas questões nos ajudam a desenvolver uma consciência mais profunda sobre como nossas palavras moldam nosso mundo. Ao refletirmos sobre as experiências vividas em nossas interações sociais e familiares, podemos perceber histórias inspiradoras que ilustram o poder das palavras. Imagine uma mãe que se dedica a incentivar seu filho todos os dias. Ela utiliza frases positivas como "você é capaz" ou "eu confio em você". Com o tempo, essas palavras tornam-se um alicerce em sua vida e contribuem para a sua autoconfiança e sucesso. Ao contrário disso, um pai que constantemente critica seu filho pode inadvertidamente minar sua autoestima e prejudicar sua capacidade de acreditar em si mesmo. Essas dinâmicas emocionais mostram claramente que as palavras carregam peso. Elas podem construir ou destruir. Além disso,
Muitos testemunhos nos contam sobre momentos em que alguém encontrou consolo em palavras amáveis durante tempos difíceis. Considere a história fictícia de Maria, uma mulher que estava passando por um momento desafiador após perder seu emprego. Durante esse período sombrio, um amigo próximo a procurou e disse: "Maria, você sempre foi tão talentosa, eu acredito que algo melhor está por vir." Essas palavras foram como luz na escuridão para Maria. Ela começou a ver sua situação sob uma nova perspectiva, cheia de esperança e fé renovada. Por outro lado, pensemos na história de Paulo, um jovem cuja vida era marcada por críticas constantes de seus colegas na escola. As palavras ferinas que ouviu ao longo dos anos deixaram cicatrizes profundas em sua autoestima. Um dia, ele decidiu quebrar esse ciclo negativo ao usar suas palavras para encorajar os outros, tornando-se uma fonte de apoio para colegas que também lutavam contra problemas emocionais. Através desse ato de bondade verbal, Paulo não apenas curou suas próprias feridas emocionais, mas também ajudou outros a encontrarem força na comunidade. A chamada à ação aqui é clara. Precisamos cultivar um uso consciente das palavras em nosso cotidiano. O mundo precisa de mais vozes que falem com amor e respeito. Lembre-se do versículo em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para necessária edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ao escolher falar palavras construtivas e edificantes, não só ajudamos os outros ao nosso redor a crescerem emocionalmente e espiritualmente, mas também nos tornamos agentes ativos na construção de uma sociedade mais amorosa e compreensiva. Por fim, convido cada um de vocês a refletir sobre seu próprio uso das palavras. Como suas mensagens diárias impactam aqueles ao seu redor? Quais mudanças você pode implementar imediatamente para se tornar uma voz de esperança e edificação? Vamos juntos buscar a ajuda divina para moderar nossos lábios e transformar nossa comunicação num meio efetivo de espalhar amor e paz neste mundo tão necessitado de compreensão e empatia. Que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para ministrar vida através da maneira como falamos. A comunicação é uma das habilidades mais poderosas que o ser humano possui. Desde os primórdios da civilização, as palavras moldaram relacionamentos, construíram sociedades e abriram caminhos para a expressão de pensamentos e sentimentos. No entanto, a maneira como escolhemos usar nossa capacidade de comunicação pode ter consequências profundas e duradouras em nossas vidas e na vida dos outros. Vivemos em uma era onde as palavras voam rapidamente, impulsionadas por redes sociais e meios digitais, tornando ainda mais crucial o entendimento do valor do silêncio e da sabedoria na comunicação. Este tema se torna especialmente relevante quando consideramos que o silêncio, muitas vezes subestimado, pode ser uma ferramenta poderosa para autoconhecimento e interação genuína. O silêncio não deve ser visto como um estado de vazio ou ausência, mas como um espaço fértil para reflexão, meditação e crescimento espiritual. Ele nos permite afastar a cacofonia do mundo exterior e escutar a voz interior, que muitas vezes é silenciada pelo barulho incessante das nossas atividades diárias. Em Provérbios 17:28, lemos que até o tolo, quando se cala, é considerado sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido. Esse versículo destaca que, em algumas situações, a melhor escolha é permanecer em silêncio em vez de falar precipitada e impulsivamente. Ao cultivarmos momentos de silêncio reflexivo, permitimos que a sabedoria se instale em nosso coração e mentes. Além disso, a prática do silêncio reflexivo requer disciplina e autocontrole, virtudes que são frequentemente desafiadas em um mundo que valoriza a velocidade sobre a profundidade. O autocontrole é uma parte crucial do fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5:22-23. Essa qualidade nos capacita a refletir antes de agir ou falar, nos protegendo de erros que podem ferir a nós mesmos ou aos outros. Em Tiago 1:19, encontramos a exortação: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Essa passagem não apenas reforça a importância da escuta ativa, mas também sugere que um momento de pausa antes de responder pode evitar conflitos desnecessários e promover interações mais saudáveis. Quando consideramos o ato de falar e o ato de ficar em silêncio, somos levados a refletir sobre a importância do timing. Eclesiastes 3:7 nos ensina que há tempo de estar calado e tempo de falar. Essa sabedoria antiga nos convida a avaliar cada situação com discernimento, entendendo que o momento certo para expor uma ideia pode ser tão importante quanto as palavras escolhidas. Ao discernirmos o tempo apropriado para nos expressarmos, não apenas respeitamos os sentimentos alheios, mas também mantemos a integridade de nossas próprias mensagens. Um exemplo claro desse princípio pode ser visto nas interações familiares. Imagine uma discussão acalorada entre irmãos sobre um assunto delicado. Uma palavra dita fora de hora pode inflamar a situação e criar um racha duradouro no relacionamento. Por outro lado, se um dos irmãos optar por se calar e permitir que o outro expresse seus sentimentos, isso pode não só promover um ambiente seguro para o diálogo, mas também fortalecer os laços entre eles. Um silêncio ponderado pode abrir espaço para empatia e compreensão mútua. Assim como nas famílias em ambientes de trabalho, o silêncio tem seu lugar importante. Um colega pode estar passando por um momento difícil, talvez tenha perdido alguém querido ou esteja enfrentando problemas pessoais que afetam seu desempenho no trabalho. Em vez de fazer comentários apressados sobre sua produtividade, um líder sábio pode optar por um tempo de silêncio, permitindo que o colaborador se abra quando estiver pronto. Essa escolha não apenas demonstra respeito e consideração, mas também pode inspirar uma lealdade profunda e respeito mútuo. Devemos também refletir sobre o impacto que palavras mal colocadas podem ter em nosso círculo social. Por exemplo, uma crítica imprecisa durante uma conversa casual pode levar a mal-entendidos significativos. Se alguém diz algo insensível sobre as escolhas de vida de outra pessoa sem pensar nas consequências emocionais dessas palavras, isso pode causar dor profunda. Ao cultivar um hábito de pensar antes de falar, ou mesmo escolher ficar em silêncio em algumas situações, podemos prevenir muitos danos emocionais. O próprio Jesus nos deu exemplo em diversas ocasiões em que ele optou por ficar em silêncio diante da acusação ou provocação. Mateus 27, 12 e 14. Sua resposta silenciosa diante das injustiças nos ensina a sabedoria do autocontrole e da paciência. Mesmo quando era injustamente acusado, ele não recorreu à raiva ou defesa precipitada. Isso não significa que devemos permanecer passivos diante da injustiça ou do erro. Ao contrário, essa atitude reflete uma confiança na soberania de Deus para lidar com as situações que fogem ao nosso controle. Quando falamos sobre o uso da língua, Tiago 3, 5, 6 nos adverte sobre seu poder destrutivo. Assim também a língua é um pequeno membro e glória-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Palavras carregadas de raiva ou desdém podem criar chamas que consomem relacionamentos e destroem comunidades inteiras. A língua é um instrumento poderoso que pode edificar ou destruir, e cabe a nós escolher como usá-la. Muitas vezes podemos encontrar conforto nas Escrituras quando enfrentamos as dificuldades da comunicação. Em Salmos 141:3, somos encorajados a pedir a Deus: põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Esse clamor por proteção é um reconhecimento de nossa fraqueza humana e da necessidade de ajuda divina para controlar nossas palavras. Ao orar dessa maneira, estamos pedindo ao Senhor não só proteção para nós mesmos, mas também um coração sensível às necessidades dos outros. Se olharmos mais profundamente para as emoções envolvidas na comunicação humana, perceberemos que nossas palavras frequentemente revelam o estado interno do nosso coração. Em Lucas 6:45, Jesus nos diz: o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más, porque a abundância do coração fala a boca.
Portanto, se desejamos usar nossas palavras para edificar e encorajar os outros, precisamos encher nosso coração com amor, compaixão e verdade. Essa reflexão interna requer tempo e um espaço seguro para que possamos realmente entender quais são as nossas intenções ao falar. E essa é uma parte vital da jornada cristã, não apenas conhecer as Escrituras ou seguir os mandamentos externamente, mas permitir que a verdade de Deus penetre profundamente em nosso ser e transforme nossos corações. Agora vamos considerar algumas aplicações práticas dessas verdades em nossas vidas cotidianas. Se você está em uma situação onde precisa dar feedback construtivo a um colega ou amigo, pausar e considerar suas palavras é essencial. Pergunte-se: isso que vou dizer vai ajudar? É o momento certo? Ao fazer isso, você não apenas preserva seus relacionamentos, mas também cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para crescer. Além disso, considere implementar momentos intencionais de silêncio em sua vida diária. Isso pode ser feito através da meditação ou oração antes de reuniões importantes ou decisões difíceis. Ao dedicar tempo ao silêncio reflexivo, você poderá ouvir a voz de Deus guiar suas palavras e ações. Ao invés de correr para responder imediatamente às provocações ou à pressão social, você poderá responder com graça e sabedoria. Nosso comportamento em situações sociais também deve ser guiado por esse princípio do equilíbrio entre falar e calar. Quando estivermos em grupos conversando sobre temas importantes ou delicados, podemos optar por ouvir mais do que falar. Praticar a escuta ativa pode ter um impacto poderoso sobre aqueles ao nosso redor. Isso mostra respeito pela opinião dos outros e promove um diálogo saudável. Sobre questões emocionais relacionadas ao uso das palavras, também precisamos considerar os danos que podem ser causados quando não controlamos nossa língua. Palavras indelicadas podem gerar insegurança em outros. Um estudo mostrou que pessoas que foram alvo de críticas constantes na infância têm dificuldades na vida adulta em manter relacionamentos saudáveis devido à baixa autoestima resultante dessas experiências negativas. O mesmo se aplica às interações adultas. Apenas uma palavra imprudente pode ecoar dentro da mente de alguém por anos. Para ilustrar isso ainda mais, pense na história fictícia de Ana, uma jovem mulher que passou por uma experiência traumática na escola. Devido a comentários maldosos feitos por colegas sobre sua aparência e capacidade acadêmica, Ana desenvolveu um medo intenso de se expressar publicamente. Durante anos, ela evitou participar ativamente em discussões ou debates por medo de ser julgada novamente. Foi só depois que começou a trabalhar em um grupo comunitário focado no apoio emocional que ela percebeu como as palavras têm poder, tanto para ferir quanto para curar. Ana começou a praticar o silêncio reflexivo antes de responder aos comentários dos outros e descobriu que isso lhe dava controle sobre suas reações emocionais. Com o tempo e prática constante, ela se tornou mais confiante em expressar suas opiniões e sentimentos sem medo do julgamento alheio. Sua história é uma demonstração clara do poder transformador do silêncio bem administrado. Refletindo sobre todas essas considerações e histórias compartilhadas aqui hoje, eu te convido a olhar para sua própria vida e relacionamentos com olhos novos. Como você tem usado suas palavras até agora? Você tem sido cuidadoso com o impacto que suas falas podem ter nas vidas das pessoas ao seu redor, ou talvez tenha sido apressado nas suas respostas? Lembre-se sempre de que suas palavras têm o potencial tanto de destruir quanto de edificar. Que tal começar hoje mesmo a cultivar momentos conscientes de silêncio antes de reagir? Que tal convidar Deus a guiar suas falas? Ao final do dia, ao refletir sobre suas interações diárias, pergunte-se como poderia ter se comunicado melhor com as pessoas ao seu redor. Por fim, convido você a se comprometer com este aprendizado contínuo sobre o poder do silêncio e das palavras. O equilíbrio entre ambos não só enriquecerá sua vida pessoal, como também terá um efeito dominó positivo nas vidas daqueles com quem você interage diariamente. Que possamos todos buscar a sabedoria divina para usar nossas vozes e nossos silêncios com intenção e amor.
A vida está repleta de situações que testam nossa capacidade de responder com sabedoria e compaixão. O poder das nossas palavras não deve ser subestimado, pois elas têm a capacidade de criar, transformar e, infelizmente, até destruir. Quando confrontados em momentos de tensão, muitas vezes podemos sentir uma onda de emoções que nos leva a responder de forma impulsiva. Entretanto, como cristãos, somos chamados a ser diferentes, a agir com graça e sabedoria. Provérbios 15:1 nos ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse versículo nos convida a refletir sobre a importância da comunicação em nossa vida diária, especialmente nas interações difíceis. Quando lemos essa passagem, somos lembrados de que a maneira como escolhemos responder a uma provocação não apenas afeta o resultado imediato de uma discussão, mas também molda as relações que temos com aqueles ao nosso redor. Essa sabedoria não é apenas prática, é uma expressão da nossa fé. A capacidade de controlar nossas palavras e ações em momentos de estresse pode ser vista como um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Quando nos ancoramos na sua verdade, encontramos força para responder com gentileza e amor, ao invés de ceder à raiva e à frustração. O conceito de autocontrole é central na vida cristã. Muitas vezes, a pressão do momento pode fazer com que nos esqueçamos de nossa identidade em Cristo. Ao optar por respostas brandas, não apenas honramos a Deus, mas também abrimos portas para a reconciliação e para a paz. A escolha de palavras gentis pode ser um ato revolucionário em um mundo onde a hostilidade e a raiva frequentemente dominam as interações. Lembrando sempre que cada palavra tem o poder de edificar ou destruir, somos desafiados a fazer escolhas conscientes sobre como queremos contribuir para o ambiente ao nosso redor. É importante considerar como respondemos não apenas a confrontos diretos, mas também às críticas e injustiças que enfrentamos diariamente. Existe um valor profundo em aprender a pausar antes de responder. Muitas vezes, respirar fundo e dar-se um momento para refletir pode mudar completamente o tom de uma conversa. Ao invés de reagir impulsivamente com palavras duras que podem ferir, podemos buscar um caminho mais construtivo que leve ao entendimento mútuo. É nesse espaço de pausa que encontramos oportunidade para ouvir verdadeiramente o outro e responder com empatia. Provérbios 16:24 também se insere nesse contexto. As palavras suaves são como favos de mel, doces para a alma e medicina para os ossos. Aqui vemos uma analogia poderosa que ilustra o impacto positivo das nossas palavras. Assim como o mel é doce e tem propriedades curativas, as palavras gentis podem aliviar tensões emocionais e curar feridas profundas. Quando oferecemos palavras de encorajamento e amor aos outros, não só eles se beneficiam, mas também nós experimentamos um profundo sentimento de realização e paz interior. Em muitos momentos da vida, encontramos pessoas que precisam ouvir uma palavra gentil ou um gesto de apoio. Essas interações não são meras coincidências, elas são oportunidades divinas colocadas em nosso caminho. Se nos permitirmos ser instrumentos de cura por meio das palavras, podemos mudar o curso das vidas ao nosso redor. E enquanto fazemos isso, nossa própria alma se regozija ao ver os efeitos positivos que podemos causar no mundo. A aplicação prática desse ensinamento é vasta. Em ambientes de trabalho, por exemplo, como você reage quando seu colega comete um erro? Uma resposta carregada de raiva pode não apenas piorar a situação, mas também criar um ambiente hostil. Por outro lado, ao escolher uma abordagem gentil e construtiva, você não só ajuda seu colega a crescer como profissional, mas também contribui para um ambiente colaborativo e positivo. Essa prática pode levar tempo e disciplina, não é algo que acontece da noite para o dia. É uma jornada constante de crescimento pessoal e espiritual. Além disso, em casa, como respondemos às frustrações cotidianas? Pode ser fácil deixar que as emoções dictam nossa resposta quando estamos sobrecarregados com as responsabilidades diárias. Contudo,
Se procurarmos lembrar do poder das nossas palavras antes de reagir impulsivamente, podemos transformar brigas em diálogos construtivos e desentendimentos em momentos de aprendizado mútuo. O verdadeiro teste da nossa fé muitas vezes se revela nas pequenas coisas do dia a dia. Refletindo sobre isso, é importante questionar a nós mesmos. Quais são as emoções que mais frequentemente nos levam a explosões verbais? Como podemos praticar a consciência emocional em nosso dia a dia? O processo de autoavaliação pode ser muito poderoso. Quando nos comprometemos a examinar nossas reações emocionais, começamos a ver padrões que podem ser alterados. Perguntar-nos como gostaria que os outros respondessem em situações semelhantes pode nos ajudar a moldar nossas próprias respostas de maneira mais empática. Os testemunhos são outra maneira eficaz de entender o impacto das palavras em nossa vida. Por exemplo, considere um jovem chamado Lucas, que sempre teve dificuldade em expressar suas emoções. Durante sua adolescência, ele se sentia isolado porque não sabia como comunicar suas lutas internas. Um dia, um professor gentil fez um elogio sincero sobre seus talentos artísticos. Aquelas palavras foram como um bálsamo para a alma dele. Aquela validação fez com que ele se sentisse visto e ouvido pela primeira vez na vida. Desde então, Lucas começou a praticar expressar gentileza aos outros, buscando edificar aqueles ao seu redor da mesma forma que foi edificado. Histórias como a de Lucas nos mostram o poder transformador das palavras gentis. Cada pequeno gesto pode criar ondas de mudança na vida de alguém e impactar não apenas sua jornada pessoal, mas também suas interações futuras. Isso nos leva à responsabilidade que temos ao falar. Somos instrumentos nas mãos de Deus para comunicar amor e encorajamento. Por fim, devemos entender que essa jornada não é fácil. Ninguém é perfeito e todos nós cometemos erros ao longo do caminho. O importante é ter um coração disposto a aprender e crescer. Ao praticarmos a graça em nossas vidas diárias, percebemos que não estamos apenas obedecendo aos princípios bíblicos. Estamos também cultivando um espírito mais pacífico dentro de nós mesmos. A conclusão desse segmento nos leva a uma chamada à ação clara. Vamos nos comprometer a ser instrumentos de paz em nossas interações cotidianas. Lembremos sempre da responsabilidade que temos com as nossas palavras e do impacto que elas podem ter na vida dos outros. Através da oração e da meditação nas Escrituras, podemos buscar sabedoria divina para guiar nossos diálogos e transformar nossos conflitos em oportunidades para amar e construir relacionamentos saudáveis. Assim como Jesus modelou essa atitude em sua vida, respondendo com compaixão mesmo nas situações mais desafiadoras, somos convidados a seguir seu exemplo. Que possamos ser lembrados todos os dias da importância das nossas respostas e das palavras que escolhemos falar, que essas sejam sempre sementes de amor e cura plantadas na vida dos outros. A raiva é uma emoção poderosa, que pode tanto nos impulsionar a agir de maneira positiva, quanto nos levar a comportamentos destrutivos e prejudiciais. Em nossa jornada espiritual, compreender como lidar com essa emoção é essencial. A forma como expressamos nossa raiva, ou mesmo como a contemos, reflete não apenas nosso estado emocional, mas também nosso caráter e fé. O convite para um diálogo assertivo e respeitoso não apenas honra o próximo, mas também nos ajuda a vivenciar uma vida mais plena, em harmonia com os ensinamentos cristãos. Portanto, ao lidarmos com a raiva, devemos ser intencionais em cultivar a empatia e a assertividade. A assertividade é uma habilidade que nos permite comunicar nossos sentimentos e necessidades de maneira clara, sem agredir ou menosprezar os outros. Isso se torna ainda mais vital quando estamos diante de conflitos. É fácil deixar que a raiva domine nossos pensamentos e ações, levando-nos a reações impulsivas que podem causar feridas profundas em nossos relacionamentos. No entanto, quando nos esforçamos para ver a situação do ponto de vista do outro, a essência da empatia, começamos a suavizar nossa raiva e a abrir espaço para o diálogo construtivo. Essa troca pode transformar situações tensas em oportunidades de entendimento e crescimento mútuo.
Um exemplo claro disso pode ser visto na história de José no Antigo Testamento. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, que estavam consumidos pelo ciúme. Mesmo após ser tratado injustamente e passar por várias dificuldades, José não permitiu que a raiva o dominasse. Quando teve a chance de se vingar de seus irmãos, ele escolheu o perdão. Em Gênesis 50:20, ele diz: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Esta passagem demonstra que a escolha de não ceder à raiva não apenas restaurou o relacionamento familiar, mas também cumpriu um propósito maior no plano de Deus. Ao refletirmos sobre nossas reações emocionais, é crucial reconhecermos que todos enfrentam dificuldades e cometem erros. A compreensão desse fato não apenas promove empatia, mas também nos ajuda a ser menos reativos em momentos de tensão. Quando encontramos alguém em conflito, precisamos lembrar que essa pessoa também está lidando com suas próprias batalhas internas. Como cristãos, somos chamados a sermos agentes de paz e reconciliação. Além disso, ao lidarmos com a raiva, os benefícios são imensos. Fortalecemos nossos relacionamentos, melhoramos nossa comunicação e promovemos a paz interior. Ao tomarmos decisões a partir de um estado de calma, adquirimos sabedoria e discernimento. Com o tempo, isso nos ajuda a desenvolver um caráter mais paciente e compassivo, características admiradas por todos ao nosso redor. É importante reconhecer que nem sempre teremos controle total sobre nossas emoções. Muitas vezes, elas ameaçam nos dominar e nos conduzir por caminhos obscuros. Aqui entra a importância da oração e da busca pela orientação divina. Quando nos sentimos à beira da explosão emocional, é fundamental lembrarmos de orar pedindo paciência e domínio próprio. Reconhecer que precisamos de ajuda é um sinal poderoso de humildade e fé. Efésios 4:26 nos adverte: "Irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira." Este versículo não implica que devemos reprimir nossas emoções, mas sim que devemos ser cuidadosos ao lidar com elas. A raiva pode ser transformada em algo positivo se a direcionarmos corretamente. Essa energia pode nos motivar a buscar soluções e melhorias em situações difíceis. Ao considerarmos a aplicação prática desses conceitos em nossas vidas diárias, devemos fazer uma pausa antes de reagir impulsivamente. Perguntar-nos: como posso expressar essa emoção de forma construtiva? Pode ser um primeiro passo crucial na transformação da raiva em algo edificante. Em vez de deixar que ela nos controle, podemos canalizar esse sentimento para promover mudanças positivas ao nosso redor. Um exemplo contemporâneo seria o de um colega de trabalho que constantemente critica suas ideias em reuniões. A raiva pode surgir facilmente nesse contexto. No entanto, ao invés de responder com hostilidade ou defensividade, você poderia optar por dialogar com ele fora do ambiente estressante da reunião, expressando como suas palavras o afetam e abrindo espaço para uma discussão produtiva sobre maneiras de colaborar melhor. É fundamental sermos intencionais com nossas palavras, tanto aquelas que falamos quanto as que deixamos de falar. Provérbios 12:18 nos lembra que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Esse versículo ilustra claramente o impacto profundo que nossas palavras podem ter. Podemos escolher entre ser uma fonte de dor ou uma fonte de cura na vida das pessoas ao nosso redor. Por isso, ao comunicarmos nossas emoções, mesmo aquelas negativas como a raiva, precisamos fazê-lo com cuidado e compaixão. Cada interação se torna uma oportunidade para construir ou destruir relações. Antes de falar, é vital pensarmos: minhas palavras ajudarão ou causarão ferida? Além da assertividade na comunicação, é essencial cultivarmos um ambiente onde as pessoas sintam-se seguras para expressar suas emoções sem medo de represálias ou julgamentos. Isso não apenas fortalece os relacionamentos interpessoais, mas também cria uma comunidade mais coesa e unida em torno dos princípios do amor e respeito mútuo. Ao refletirmos sobre o poder das palavras e suas consequências emocionais e psicológicas, somos chamados a uma autoavaliação contínua.
Precisamos questionar: minhas palavras refletem o amor de Cristo? Esta reflexão nos ajudará a crescer em nossa capacidade de amar genuinamente os outros e a nos conectar mais profundamente com eles. Devemos lembrar que as palavras duras proferidas em momentos de frustração podem ter efeitos duradouros e prejudiciais nas pessoas ao nosso redor. Assim como as palavras podem destruir, também têm o poder de edificar e trazer vida. Portanto, usar nossa linguagem para edificar é um ato que reflete maturidade espiritual. Histórias pessoais podem servir como exemplos inspiradores dessa prática. Imagina alguém que passou por um período difícil após perder um ente querido. Uma palavra simples de apoio pode trazer alívio em momentos de dor profunda. Ao oferecer um ombro amigo e compartilhar algumas palavras encorajadoras baseadas nas promessas de Deus, como Romanos 15:13, que diz: "O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé." Você se torna um instrumento de cura na vida daquela pessoa. Assim como um médico aplica um remédio adequado para curar feridas físicas, podemos usar palavras sábias como instrumentos para curar feridas emocionais. Todos nós temos essa capacidade. Cabe a nós exercê-la com amor e intenção. Além disso, ao oferecer perdão em situações onde temos razão para estar irados, estamos não apenas libertando o outro, mas também a nós mesmos do peso emocional da raiva acumulada. O testemunho da mulher samaritana, João 4, destaca esse poder transformador do perdão. Sua conversa com Jesus não só mudou sua vida, mas impactou toda a sua comunidade. Concluindo esta reflexão sobre a raiva e suas implicações na vida cristã moderna, somos desafiados a ser agentes do amor e da paz em meio aos conflitos do dia a dia. Ao lidarmos com as emoções humanas com empatia e sabedoria, podemos viver à luz dos ensinamentos de Cristo. Por fim, convido você a se comprometer não apenas a dominar sua raiva, mas também a usá-la como uma força para promover mudanças positivas em sua vida e na vida dos outros. Que possamos ser reconhecidos não pelos nossos rompantes emocionais, mas pela nossa sabedoria, paciência e capacidade de manter a calma nas tempestades da vida. Em última análise, lembre-se das palavras da Bíblia: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que possamos ser esses pacificadores em nosso mundo atribulado. Eu te convido a refletir sobre a importância das palavras que proferimos e o poder que elas possuem em nossa vida e na vida dos outros. As palavras têm a capacidade de edificar ou destruir, de abençoar ou maldizer. Em um mundo onde as comunicações se tornaram cada vez mais rápidas e diretas, muitas vezes esquecemos da responsabilidade que temos ao nos expressar. É crucial que sejamos conscientes do impacto que nossas palavras podem ter, não só em nós mesmos, mas também nas pessoas que nos cercam. O versículo de Colossenses 4:6 nos chama a atenção para a maneira como falamos: "A vossa palavra seja sempre com graça temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um." Este convite nos desafia a termos conversas que sejam não apenas informativas, mas também edificantes e repletas de amor. Quando pensamos na comunicação entre as pessoas, imediatamente nos lembramos da necessidade de empatia. Isso significa colocar-se no lugar do outro e entender não apenas o que está sendo dito, mas também o que está por trás das palavras. Cada conversa é uma oportunidade de refletir o amor e a bondade que recebemos de Deus. Quando falamos com graça, estamos criando um ambiente propício para que os relacionamentos se fortaleçam e para que as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas. Ao desenvolver essa habilidade, ajudamos a construir uma cultura de encorajamento e apoio mútuo. O sal, mencionado no versículo, é uma metáfora poderosa para a sabedoria e a preservação. Assim como o sal adiciona sabor aos alimentos e ajuda a preservá-los, nossas palavras devem trazer um sabor especial às interações humanas, enriquecendo-as com sabedoria e edificação. Você já teve uma conversa em que sentiu que faltava algo? Aquele momento em que as palavras pareciam vazias e insípidas. Isso acontece quando não nos esforçamos para que nossas palavras tenham significado e propósito. A comunicação eficaz exige intencionalidade.
Cada palavra deve ser escolhida com cuidado para edificar, ajudar e inspirar aqueles que nos ouvem. Um exemplo claro disso está nas interações diárias em nossa casa ou no trabalho. Imagine um pai chegando em casa após um dia difícil. Se ele utiliza palavras suaves e encorajadoras ao falar com seus filhos, cria um ambiente seguro e amoroso. Por outro lado, se suas palavras forem ásperas e críticas, isso pode causar um estrago emocional profundo, afetando não apenas o relacionamento familiar, mas também a autoestima das crianças. As palavras têm poder. Elas podem fazer florescer sorrisos ou provocar lágrimas. É essencial reconhecer que nossas falas moldam realidades ao nosso redor. Vamos considerar o exemplo de Moisés, um líder destacado no Antigo Testamento. Ele foi chamado por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. No entanto, Moisés hesitou e expressou suas inseguranças dizendo: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu sou lento de fala e pesado de língua. Êxodo 4. Deus então lhe prometeu que estaria com ele e lhe daria as palavras certas. Essa história é um lembrete poderoso de que mesmo os líderes mais impactantes enfrentam desafios em sua comunicação, mas quando buscamos a orientação de Deus, podemos ser capacitados a falar com graça e poder. Em nossas vidas modernas, muitas vezes somos bombardeados por palavras negativas nas redes sociais, em notícias e até mesmo em conversas cotidianas. Esse ambiente tóxico pode desgastar nosso espírito. Portanto, é fundamental fazermos uma escolha consciente. Queremos ser fontes de encorajamento ou de desânimo? Podemos ser agentes de mudança nas nossas esferas de influência ao escolher usar nossas palavras sabiamente. Isso implica em um compromisso diário de buscar edificar aqueles ao nosso redor e de recusar participar de conversas destrutivas. A aplicação prática dessa reflexão sobre o uso das palavras pode ser vista em diversas áreas da vida contemporânea. No ambiente de trabalho, por exemplo, comunicar-se de forma clara e respeitosa é vital para manter um clima saudável. Quando líderes utilizam uma linguagem positiva e inspiradora, eles motivam suas equipes a darem o melhor de si. Às vezes, um simples "você fez um excelente trabalho" pode transformar o dia de alguém e encorajá-lo a continuar se esforçando. Além disso, em momentos de conflito, escolher palavras gentis pode mudar completamente o resultado da situação. Considere uma discussão acalorada entre amigos ou familiares. Se ambos os lados optarem por se ouvir mutuamente antes de responder com palavras carregadas de emoção, há maior chance de reconciliação. As palavras podem ser como pontes que conectam pessoas ou muros que as separam. Cabe a nós decidir como utilizá-las. Refletindo sobre nosso comportamento diário, podemos nos perguntar: minhas palavras estão trazendo paz ou discórdia? Essa autoanálise é essencial para crescermos como indivíduos espirituais. O Salmo 141:3 diz: Ponho ao Senhor uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Aqui vemos uma oração que revela a humildade e dependência do Senhor para controlar nossas palavras. Ele é nossa fonte de força quando nos sentimos vulneráveis ou fracos. Adicionalmente, considere situações em que você pode ter usado palavras impulsivas que causaram dor ou desentendimentos. Você tem refletido sobre essas ocasiões? Aprender com nossos erros é fundamental em nossa jornada espiritual. Reconhecer quando erramos e pedir desculpas é uma demonstração de maturidade espiritual. Isso não apenas promove a cura em nossos relacionamentos, mas também nos ajuda a crescer mais perto do coração de Deus. Agora pensemos nas profundezas emocionais envolvidas no uso da comunicação. As palavras têm o poder de afetar nossa saúde mental e emocional. Quando falamos com bondade e amor, criamos um ciclo positivo que não só beneficia os outros, mas também enriquece nossas vidas. As pesquisas mostram que pessoas que se envolvem em diálogos construtivos experimentam menor estresse e maior satisfação na vida. A capacidade de amar através das palavras é uma expressão da maturidade cristã. Quando praticamos a empatia nas conversas diárias, demonstramos a disposição de compreender o outro antes de emitir juízos precipitados.
E assim como Jesus exemplificou essa empatia em seus ensinamentos e interações com os outros, sempre ouvindo antes de falar, somos chamados a fazer o mesmo. No entanto, mesmo quando nos esforçamos para comunicar amorosamente, encontramos barreiras emocionais que podem dificultar essa prática. O medo do julgamento ou da rejeição pode nos fazer hesitar em expressar o que realmente sentimos ou pensamos. Portanto, precisamos buscar constantemente o Espírito Santo para nos ajudar a superar essas barreiras, lembrando-nos da verdade contida em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? À medida que buscamos incorporar essas verdades em nosso cotidiano, não podemos deixar de reconhecer o impacto duradouro das nossas palavras sobre os outros. Um testemunho poderoso vem à mente. Imagine uma jovem chamada Ana que cresceu ouvindo críticas constantes sobre seu desempenho na escola. Essas palavras deixaram marcas profundas em sua autoestima. Mas tudo mudou quando um professor decidiu investir tempo nela, elogiando seu potencial e encorajando-a a melhorar. Com o passar dos meses, Ana começou a acreditar nas suas capacidades e superou obstáculos acadêmicos significativos. Essa história ilustra como simplesmente escolher palavras edificantes pode transformar vidas inteiras. Assim como Ana, todos nós temos o poder de influenciar positivamente aqueles ao nosso redor através do cuidado e da consideração em nossas conversas diárias. Em conclusão, ao refletirmos sobre o uso das nossas palavras, somos desafiados a assumir um compromisso firme com Deus e conosco mesmos para falar com integridade e amor. Nossas conversas têm o poder não apenas de tocar vidas individualmente, mas também de moldar comunidades inteiras. Portanto, vamos cultivar corações generosos e linguagens gentis. Que nossa oração diária seja uma súplica ao Senhor, ajuda-me a usar minhas palavras para edificar e amar. Ao fazermos isso, mudaremos não apenas nossa própria vida espiritual, mas também impactaremos positivamente todos ao nosso redor. Portanto, convido você hoje a refletir profundamente sobre como utilizar suas palavras. Elas são sementes capazes de gerar colheitas abundantes de amor e compaixão no mundo. Nossas palavras são uma poderosa extensão de nossa devoção a Deus e, portanto, devem ser cuidadosamente refletidas. Cada palavra que pronunciamos tem o potencial de glorificar o Senhor, honrá-lo e mostrar a nossa fé através da comunicação que escolhemos utilizar. Quando falamos, não estamos apenas transmitindo uma mensagem para quem está ao nosso redor. Também estamos comunicando ao próprio Deus o que verdadeiramente levamos em nossos corações. Em Salmos 19:14 lemos que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e redentor. Essa passagem nos convida a considerar como cada palavra que sair da nossa boca é uma representação do que habitualmente pensamos e sentimos. Assim, é crucial que nossas palavras sejam um reflexo autêntico da nossa relação com Ele. Para manter vigilância sobre nossas palavras, é essencial que nos dediquemos à meditação diária. Isso não significa apenas a leitura superficial das Escrituras, mas sim um mergulho profundo nas verdades contidas nelas. A meditação envolve pensar e repensar as lições que encontramos nas Escrituras, permitindo que essas verdades façam parte do nosso ser. O estudo da Palavra de Deus nos enche de sabedoria e nos orienta sobre como devemos falar e agir. Por exemplo, Tiago 1:19 nos lembra de ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Esse versículo encapsula a ideia de que a comunicação eficaz exige que primeiro ouvimos e entendemos antes de responder. O simples ato de ouvir pode mudar radicalmente a maneira como nos comunicamos, pois quando estamos atentos aos outros, temos a chance de formular respostas mais amorosas e sábias. Outra parte importante do processo é cercar-nos de influências positivas. Prover um ambiente onde pessoas inspiradoras estão presentes pode ser um grande estímulo para aprimorar nossa forma de comunicar. Se estivermos rodeados de pessoas que falam com amor, compaixão e integridade, isso automaticamente influenciará nosso comportamento verbal. É como estar em um jardim saudável.
As flores mais vibrantes e saudáveis crescem em solo bom. Assim, nos cercar de bons exemplos nos ajuda a desenvolver uma fala mais edificante e generosa. Jesus nos ensinou em Lucas 6,45 que na abundância do coração fala a boca. Portanto, se queremos que nossas palavras sejam puras e edificantes, precisamos primeiro permitir que Deus transforme nossos corações. Um coração cheio de amor, humildade e bondade naturalmente produzirá palavras que edificarão e abençoarão os outros. Podemos imaginar isso como uma fonte. Se a fonte estiver limpa e cheia de água fresca, a água que fluirá dela será igualmente pura. Por outro lado, se a fonte estiver poluída, as águas que dela brotam serão contaminadas. A condição do nosso coração, portanto, tem um impacto direto na qualidade das nossas palavras. A humildade é uma qualidade essencial nesse processo de transformação verbal. Precisamos reconhecer que todos nós cometemos erros. Todos nós já dissemos algo que não deveríamos em algum momento. A verdadeira humildade se manifesta quando não apenas reconhecemos nossos erros, mas também buscamos aprender com eles. Quando erramos nas palavras, pedir perdão é fundamental. Isso não apenas restaura relacionamentos, mas também demonstra que estamos comprometidos em melhorar nossa comunicação diária. Em Mateus 5:23-24, Jesus fala sobre a importância de reconciliar-se com aqueles que ofendemos antes de apresentar nossas ofertas a Deus. Essa passagem reflete o peso das nossas palavras e ações, mostrando que elas têm um impacto não só em nós, mas também nas vidas dos outros. Além disso, é vital lembrar que nossas palavras fazem parte do nosso testemunho como cristãos. Somos embaixadores da nossa fé, representando Cristo neste mundo. O que dizemos pode atrair outros para Deus ou afastá-los dele. Essa responsabilidade deve nos convidar a falar com consciência e responsabilidade. Ao tomarmos essa consciência, somos chamados a usar nossas palavras como ferramentas para compartilhar amor, esperança e verdade. Um exemplo claro disso pode ser encontrado na história do evangelista Filipe, que foi levado pelo Espírito Santo até um etíope que lia as Escrituras sem entender Atos 8:26-40. Filipe utilizou suas palavras não apenas para explicar as Escrituras, mas também para levar o etíope a Cristo. Quando confiamos em Deus para guiar nossas palavras, encontramos uma paz profunda. Sabemos que não estamos sozinhos nessa luta pela comunicação consciente. Deus está ao nosso lado para ajudar a controlar nossa língua. É como ter um treinador ao nosso lado durante um jogo. Com a orientação certa, podemos jogar melhor e com mais confiança. Com o tempo e prática, veremos mudanças significativas na nossa comunicação. Nossas palavras começam a refletir cada vez mais o amor de Deus. Esse crescimento espiritual pode ser gradual, mas é transformador. Hoje eu te convido a renovar seu compromisso de vigiar suas palavras diariamente. Faça da oração do salmista uma parte da sua rotina. Peça a Deus que guarde a porta dos seus lábios, Salmo 141:3. Essa prática não só ajudará você a desenvolver uma comunicação mais amorosa e respeitosa, mas também trará um impacto positivo na vida daqueles ao seu redor. À medida que nos aprofundamos nesse assunto sobre a importância das palavras e sua conexão com nossa fé em Deus, é vital explorar fundamentos bíblicos detalhados que sustentam este conceito. As Escrituras estão repletas de conselhos sobre como falar e o impacto que isso pode ter nas nossas vidas e nas vidas dos outros. Por exemplo, em Provérbios 18:21 lemos: "A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto." Essa passagem ilustra claramente como o uso correto da linguagem pode trazer vida ou morte às relações humanas e espirituais. No Novo Testamento, Paulo nos adverte em Efésios 4:29, "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem." Aqui vemos uma clara instrução sobre o poder das palavras. Elas devem ser usadas para construir e edificar os outros, oferecendo graça em vez de destruição.
O apóstolo Pedro também nos encoraja em 1 Pedro 3, 10, 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias bons refreia sua língua do mal e seus lábios do engano. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. As práticas sugeridas por Pedro nos convidam a avaliar constantemente o conteúdo das nossas conversas. É interessante notar como os exemplos bíblicos continuam ecoando por gerações. Pense no impacto da palavra profética de Elias ao enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo 1 Reis 18. Sua ousadia em declarar as verdades de Deus foi crucial para restaurar o povo à adoração correta. Não apenas ele falou com coragem, mas suas palavras tiveram um efeito transformador naquele contexto histórico. Outra situação poderosa é encontrada em João 4, 7, 26, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço. A maneira como ele se comunica com ela não apenas muda sua vida, mas também resulta na salvação de muitos outros em sua cidade. Suas palavras foram usadas para revelar a verdade sobre ele mesmo. Eu sou o Messias, e isso mudou tudo. Agora, vamos refletir sobre aplicações práticas na vida moderna, com base nesses princípios. No ambiente de trabalho, por exemplo, as interações diárias podem frequentemente levar à frustração ou mal-entendidos. Se adotarmos uma abordagem consciente sobre como falamos com nossos colegas, lembrando-nos sempre da potência das nossas palavras, podemos transformar ambientes hostis em lugares de colaboração e harmonia. Além disso, ao abordar situações desafiadoras com empatia e compreensão verbalizada através de mensagens positivas, podemos impactar significativamente não só nosso próprio estado emocional, mas também promover um clima positivo entre todos. Em casa, isso se torna ainda mais relevante quando interagimos com familiares ou filhos. As crianças são particularmente impressionáveis e tendem a internalizar as mensagens recebidas dos pais. Usar palavras encorajadoras pode nutrir sua autoestima e segurança emocional. Um pai ou mãe que diz "eu confio em você" pode dar à criança coragem para enfrentar desafios escolares ou sociais. Nas redes sociais, um espaço muitas vezes tóxico, refletir sobre o impacto das nossas postagens e comentários se torna essencial. Cada palavra compartilhada online tem o potencial de alcançar milhares ou até milhões de pessoas. Portanto, escolher compartilhar positividade em vez de negatividade é um desafio diário que devemos abraçar como cristãos. Nossas plataformas podem ser usadas para semear esperança e verdade no meio de uma cultura carregada de divisões. Refletir sobre essa responsabilidade traz à tona questionamentos profundos. Como estamos usando nosso poder verbal? Estamos sendo instrumentos do amor ou ferramentas de discórdia? Essas perguntas não são apenas retóricas, são convites à reflexão pessoal profunda sobre como vivemos nossa fé através da linguagem escolhida diariamente. Um testemunho fictício, mas realista, pode ilustrar esse conceito. Imagine Maria, uma jovem profissional que enfrentou constantes críticas no trabalho. Inicialmente reativa e defensiva em suas respostas verbais às provocações de colegas, ela começou a orar pedindo a Deus direção sobre suas palavras. Com o tempo, Maria aprendeu a responder com graça e compreensão, ouvindo atentamente antes de reagir. Essa mudança não só melhorou suas relações profissionais, como também trouxe um novo nível de paz interna. Outro exemplo pode ser visto na história de João. Um pai solteiro enfrentando dificuldades financeiras enquanto tenta criar seus filhos da melhor maneira possível. Ele frequentemente se sentia desanimado e fazia comentários amargos sobre sua situação financeira diante deles. Após um retiro espiritual focado no uso construtivo da linguagem, ele decidiu transformar seu discurso. Em vez de reclamar sobre dinheiro ou dificuldades, passou a expressar gratidão pelas pequenas coisas do dia a dia e a incentivar os filhos a verem as bênçãos mesmo em tempos difíceis. Como resultado disso, seus filhos começaram a desenvolver uma mentalidade positiva sobre desafios financeiros. Em conclusão, cada palavra que pronunciamos
pode ser uma oportunidade preciosa para semear paz, amor e edificação na vida dos outros. Ao renovarmos nosso compromisso com as palavras que usamos diariamente e buscarmos sinceramente agradar ao Senhor através delas, podemos transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também tocar os corações daqueles ao nosso redor. Por isso, convido você hoje a fazer uma introspecção profunda sobre suas próprias práticas verbais. Que tal iniciar uma nova rotina baseada na oração? Peça ao Senhor sabedoria para guiá-lo em suas interações cotidianas, tanto nas conversas face a face quanto nas interações online, buscando ser uma bênção na vida dos outros através do uso consciente das suas palavras. Que possamos ser todos agentes da verdade divina neste mundo por meio das nossas palavras.